ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Que ternura, são calmas as ondas do mar. Meu barquinho desliza sutil sob o nume solar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no porto além. Algum dia feroz temporal açoitar, prontamente eu sei que Jesus há de vir me amparar, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no porto além. As ondas levanto os meus olhos para o céu e suplico, vem Cristo Jesus pilotar meu batel, tal qual aventureiro que vaga no mar a quem o meu barquinho deslizando vai, pois descanso e dulçor há no porto Procura vir ter depressa comigo, porque Demas me abandonou. Vem ter depressa, porque Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, todos me desampararam. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Talvez alguém possa dizer, isto é um tanto melancólico. Então esta, meu amigo ouvinte, foi a melancolia do apóstolo São Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 até o verso 11,
quando Paulo estava dizendo: procura vir ter depressa comigo, vem depressa, vem rápido, porque eu estou só, estou me sentindo desamparado. E é grande, somente aquele que uma vez esteve só, se sentindo desamparado, vivendo uma péssima solidão, ainda que dentre muitas pessoas, é o que chamam comumente de a solidão mútua. Somente aquele que já viveu esta solidão mútua, ou mesmo uma solidão literalmente, teve que se confinar, se isolar, quem sabe de muitos, para poder ter a sua própria experiência. Somente aquele que, na verdade, viveu esta solidão, sabe quão grande é a dor da solidão. Somente aquele que teve que passar pela separação, viver a dor da separação, é que poderia dar um pequeno sinal, uma pequena explicação do que significa tal dor. A dor da solidão, a dor do desprezo. Paulo disse: todos me desamparou. Quando Paulo disse todos me desamparou, era porque o seu ministério havia chegado em um ponto em que os homens já haviam usufruído, absolvido, gozado do ministério de Paulo, tudo aquilo que eles, na verdade, puderam extrair, tirar, puderam usufruir. E agora, depois de tanto tirarem, depois de tanto receberem, eles desampararam. Eles agora, depois de tanto receber benefícios, ensinos, experiências, depois de tanta coisa, Paulo disse: agora sim, eles me desampararam, eu fiquei só, sentindo esta grande dor, a dor do abandono, a dor de estar sem amigos, a dor de estar sem consolo, a dor de, na verdade, estar sem alguém para ver de perto as suas lágrimas, as lágrimas rolarem em seu rosto e então te consolar, te estimular, te colocar para cima. Há aqueles que têm este dom, o dom de estimular, o dom de encorajar. O Espírito Santo faz bem esse trabalho. Ele é o nosso paráclito, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso apoio, o nosso encorajador. Ele, na verdade, o Espírito Santo é aquele que nos estimula. Ninguém trabalha tão bem nessa área como o próprio Espírito Santo. E eis aí uma das grandes necessidades em um cristão ter que receber o Espírito Santo. Porque poucas pessoas vivem, parece um paradoxo, parece algo contraditório, mas poucas pessoas às vezes vivem tanto a solidão como o cristão, porque uma verdadeira vida cristã, ela nos puxa, nos atrai para uma total separação do pecado, da incredulidade e às vezes até de algumas pessoas, porque há pessoas que elas vão causando tanto dano, há pessoas que às vezes desrespeitam tanto a nossa fé, maneira de viver, de crer, desrespeitam tanto a nossa Bíblia, desrespeitam tanto o sacrifício que nos salvou, que nos deu uma nova esperança, que às vezes nós temos que separar até de pessoas. Não gostaríamos, mas às vezes temos que separar de pessoas, separar às vezes de pregadores, separar às vezes de familiares, como Abraão se separou de Ló. E daí então somos humanos. Ora, às vezes chega a dor da solidão, a dor do abandono, do desamparo. Às vezes somos desamparados, abandonados. E então corremos o risco de
separarmos de tantos atos e às vezes de algumas pessoas, separarmos de tantas práticas e às vezes o humano como Paulo, o humano do apóstolo São Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, o humano de Paulo, ele sentiu desamparado e começou a dizer: vem depressa, eu preciso de auxílio depressa, eu preciso de amigos depressa, eu preciso de ver aqueles que me amam, que podem apertar as minhas mãos e me dar um abraço o mais rápido possível, porque eu fui surpreendido. Demas era um dos melhores amigos. Demas era um homem que havia vindo de uma família rica e ele ajudava Paulo até mesmo em suas viagens, em suas finanças. E então Paulo ficou um tanto surpreso de ver Demas, que tantas vezes viu Deus usar poderosamente Paulo, tantas vezes viu Deus usando aquele homem e abrindo os olhos de cegos, usando aquele homem e trazendo os mortos à vida novamente. Demas, que havia escutado os profundos ensinos do apóstolo São Paulo, aquele apóstolo e profeta, porque Paulo, sem dúvida, ele foi um profeta. Quantas profecias Paulo entregou? Um profeta entrega as suas profecias. E agora Paulo foi surpreendido. Demas foi embora. Mas não só Demas, também o seu amigo chamado Crescente foi embora para a Galácia. E não só ele, Tito também teve que ser enviado para a Dalmácia. E agora estava ali um apóstolo, um profeta, um grande e poderoso homem de Deus, se sentindo completamente abandonado. Paulo estava vivendo aquela dor, aquela melancolia. Há dias que o homem é assim. Há dias que o cristão se encontra assim, um tanto melancólico, se encontra com o seu humano, se encontra com o seu lado natural. O crente, mais do que nunca, precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo na vida deste cristão é aquele estímulo. O Espírito Santo na vida do cristão, ele é aquele Lucas que Paulo disse em 2 Timóteo 4,11, só Lucas está comigo. Há momentos que pais estão à volta, filhos estão à volta, igreja está à volta, pastor, amigos estão à volta, mas há momentos que você se sente, mesmo com tantos à volta, parece que só Lucas, Paulo disse, só Lucas está comigo. Há momentos que só o Espírito Santo parece estar conosco. E então Paulo disse, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Irmãos, amigos ouvintes, é uma grande realidade. O Espírito Santo é o consolador, é o estimulador. O Espírito Santo é o nosso consolador. Mas há momentos que é necessário dizer, toma Marcos, traze-o contigo. Eu preciso de uma presença física. Toma Marcos, traze-o contigo, porque o seu abraço, o seu aperto de mão, a sua presença, o seu sorriso, o seu auxílio é para mim muito importante no ministério. Presenças físicas de grande importância no ministério. Isso está escrito, volto a repetir, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 até o versículo 11, você encontra esta explanação aqui, nesta programação de hoje. A dor do abandono era o que Paulo estava vivendo, e talvez é o que alguns ouvintes nossos hoje estejam vivendo, porque Deus não lança palavras ao vento, Ele tem inúmeras maneiras para poder falar. Quantas crianças que já foram abandonadas pelos seus pais, eles sabem o que eu estou falando. Hoje são jovens, talvez alguns são velhos já, foram abandonados. Alguns foram abandonados em beiras de rios, lagoas. Outros foram abandonados sem nenhum amor, em latas de lixo, em calçadas.
outros em porta de alguém, alguns foram deixados em orfanatos. Quantas pessoas que foram desamparadas e os tais tiveram que receber auxílio psicológico para poder superar o trauma. O crente, muitas vezes, ele é abandonado, ele é desprezado. Muitas vezes a sua fé é totalmente ridicularizada. Como são estigmatizados aqueles verdadeiros homens que querem servir a Deus. É um abandono, é um desamparo que faz com os nossos filhos, às vezes, nas escolas. Eles zombam de suas roupas, zombam de seus cabelos, são estigmatizados aqueles que verdadeiramente querem servirem a Cristo Jesus, querem pautar as suas vidas pela palavra, querem viver uma vida em santidade. É a dor do abandono, é o preço, na verdade, por viver uma vida cristã. É a dimensão do desamparo, muitas vezes, o que nós sentimos dentro dos nossos corações. Quantos pais cristãos, a exemplo do próprio pregador, esse que vos fala, às vezes temos que ver os nossos filhos sendo zombados, ridicularizados em escolas. Às vezes sofrem bullying por causa de sua roupa, às vezes por causa do seu cabelo, e numa era que fala de direitos. É numa era onde o homossexual tem direito, é numa era onde todas as raças sociais têm os seus direitos. É numa era que fala de direito. O homem tem direito de matar e se defender, roubar e se defender, tem direito de estrupar e se defender. É numa era onde se fala de um direito, mas um direito diabólico. Numa era onde se fala de direito, a verdadeira fé cristã não é respeitada. A Bíblia Sagrada não é respeitado. Ora, meu amigo ouvinte, esta é a dor às vezes do desprezo, do desamparo, a dor às vezes do abandono. Quantos filhos foram abandonados? Sabem do que estamos falando? Quantas mulheres foram desamparadas, foram abandonadas, porque os seus maridos eram tão incrédulos, tão mundanos, que eles deixaram suas mulheres com 2, 3 filhos dentro de casa, foram atrás de uma prostituta, de uma destruidora às vezes de lá. A dor do abandono. Quantos maridos foram abandonados dentro de casa com suas crianças, porque as suas mulheres começaram a trabalhar e já conheceram um conquistador, um homem ungido com um espírito de destruir lares, e eles ficaram sozinhos com seus filhos dentro de casa. É as dores, são as decepções, são os desamparos que muitas vezes os homens vivem aqui dentro dessa dimensão humana. Agora, muitos vão à loucura se não são tratados. Filhos abandonados, tratados. Mulheres, quantas mulheres talvez estejam me ouvindo nesta hora, que elas estão frequentando as clínicas de psiquiatria porque foram abandonadas de maneira trágica pelos seus maridos. Quantos homens talvez estejam indo em clínicas de psiquiatria porque foram abandonados pelas suas esposas, pelos seus filhos, e assim sucessivamente. Quantos filhos em tratamento, quantos filhos tendo acompanhamentos psicológicos porque foram tragicamente abandonados pelos seus pais. Agora o crente, ele está tratando com o Senhor. Sim, o médico dos médicos, o Espírito Santo, curando as nossas feridas, consolando-nos em nossas tristezas, em poder olhar um mundo tão incrédulo, tão aprofundado no pecado, que tem abandonado a palavra, que tem abandonado a Deus, que tem abandonado o respeito aos princípios sagrados, e fazendo isso, eles então perseguem, desprezam, ridicularizam aqueles que não abandonaram os primórdios do cristianismo, que não abandonaram os princípios sagrados de Deus. Ora, meus amigos, preciosos ouvintes, quantos pais, às vezes, em sua velhice, eles são abandonados em sua velhice, abandonados em sua doença. Alguns são abandonados, depositados dentro de um asilo. Quantos velhinhos, quantos pais há anos não recebem uma visita dos seus filhos dentro do asilo. Recentemente tivemos visitando um asilo. Quantos velhos
há tanto tempo não vê mais os seus filhos. É um abandono, é a dor, é a tristeza dos desamparados, dos abandonados. Nós já vimos também na carreira profissional quantos artistas, quantos atletas e assim sucessivamente foram abandonados. Sim, foram explorados em seu dote, em seu talento, mas quando não tinham mais para dar, foram completamente descartados. Os homens são assim, eles passam a ser usados como copos e pratos descartáveis. Quantos funcionários abandonados pelas empresas perderam a saúde, se acidentaram e então agora eles são jogados às vezes em uma lata de lixo. Muitos vivem esta dor. Jesus Cristo viveu esta dor, meu amigo ouvinte. A Bíblia nos mostra isso de maneira clara. Houve um tempo que o Ibope, a fama de Jesus, estava lá em cima, estava dando tudo o que podia para o povo. A Bíblia chega a dizer no livro de São Lucas, no capítulo 4, versículo 14 em diante, que pela virtude do Espírito voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor e ensinava nas suas sinagogas e por todos ele era louvado. Era um momento de aplauso, era um momento de ibope, era um momento de fama, era um momento quando ele estava abrindo os olhos dos cegos, ressuscitando os mortos, purificando os leprosos. Ele estava no auge, todos queriam ter a ver com Jesus, todos queriam sair na foto com Jesus, visitar a casa de Jesus, viajar com Jesus, dizer assim: nós estamos atrás, nós estamos do lado desse homem, estamos juntos com este ministério, estamos aí com esta igreja. Era um momento de fama, era um momento de status, era um momento de posição, era um momento de prodígios e maravilhas, era uma alta no ministério de Jesus. Mas logo que ele começou a ser rude, a mostrar agora o que ele realmente precisava mostrar, o caminho estreito e apertado, como ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, mas estreito é o caminho da salvação, e poucos há quem o encontre. Olhe, quando Jesus começou a mostrar o lado estreito e espinhoso de sua mensagem, de seu ministério, agora sim, a Bíblia diz que por todos ele era louvado, mas quando ele começou a mostrar o caminho estreito, apertado, espinhoso, por poucos ele era louvado. Não eram todos agora que queriam ouvi-lo. Não eram todos agora que queriam andar atrás de Jesus, porque agora Jesus estava começando a perder a sua popularidade. Agora ele estava pegando Zorrague dentro do templo. Agora ele estava chamando os fariseus de hipócritas. Foi o que ele disse em Mateus, capítulo 23, hipócritas, fariseus, hipócritas, sepulcros caiados. Agora ele estava um tanto agressivo, e muitos talvez pudessem dizer: o mestre está nervoso, ele está esgotado, ele precisa de um descanso. Agora Jesus estava perdendo a sua popularidade, e muitos o abandonaram. São João capítulo 6, quando ele exigiu que comessem a sua carne, bebessem o seu sangue, ou seja, uma linguagem figurativa. Claro que não era literalmente sua carne e seu sangue, mas era submeter a sua palavra. Mas era, na verdade, comprometer-se mais, render-se mais, envolver-se mais, doar-se mais. Quando ele exigiu isto daquela gente, daqueles discípulos, daquela igreja, daqueles pregadores, daqueles que lhe seguiam e lhe ouvia todos os dias, um olhou para o outro e disseram: é muito duro para nós ouvir esse discurso. É muito difícil para nós seguirmos nesta mensagem. É muito difícil para nós continuarmos congregando nesta igreja. Duro é esse discurso. E a Bíblia diz que naquele dia foram embora 70 discípulos e somente 12 ficaram. E mesmo assim Jesus não flexibilizou a mensagem. Ele disse: e vós não quereis ir também? Pedro disse: a quem iremos nós? Muitos o abandonaram, mas ficou um Marcos, como ficou um Marcos para ser enviado à vida de Paulo.
Ficou um Lucas, como Paulo diz, só Lucas está comigo. Sempre ficará alguém, um Lucas. Sempre aparecerá um Marcos. Traga Marcos, porque me é muito útil no ministério. Alguns Demas vão e é surpresa. Sim, alguns Crescente vão e é surpresa. Tito vai e é surpresa. Mas haverá sempre um Lucas, haverá sempre alguém comprometido com a palavra, haverá sempre alguém que não importa o quanto o caminho seja estreito, apertado, o quanto venha a perder de popularidade, prestígio, o quanto venha a perder de fama, o quanto venha a perder de bens materiais, haverá sempre alguém disposto a dar a sua vida pelo amor da palavra. Sim, meu amigo ouvinte, os verdadeiros ministérios, os verdadeiros homens de Deus na Bíblia Sagrada sempre viveram a dor do abandono. Sim, em algum momento de seu ministério, eles se encontraram sozinhos, como Jesus. Ele ficou só no caminho do Gólgota. Lá na cruz do Calvário se espalharam todos. Até mesmo Pedro, ele o abandonou, negou 3 vezes. E Pedro era o mais próximo, mais presente, mais chegado. Eis aí uma grande advertência para nós que pensamos ser os mais próximos de Jesus, ser os mais chegados de Jesus. Os mais próximos, os mais chegados foram os primeiros a ir embora nos momentos mais difíceis. Jesus ficou sozinho e ele pôde dizer: Pai, todos me abandonaram. E até o Pai o abandonou, porque o Pai não poderia ficar ali, porque a cena era: Cristo havia tomado o pecado da humanidade, e o Pai não habitaria naquele corpo que havia tomado o meu pecado, o teu pecado, meu amigo ouvinte. Então ali agora estava Jesus, abandonado pelos discípulos. Jesus, os anjos viraram o rosto. Jesus, abandonado pelos seus apóstolos. Todos estavam temente, com medo da morte. Somente Maria e Maria Madalena, sua mãe e aquela ex-prostituta que havia sido regenerada pelo poder da pregação de Jesus. Somente elas e o seu irmão João estava ali ao pé da cruz agora, vendo aquela triste cena. Há um momento que se chama momento do abandono. Há um momento que se chama momento do desamparo, como Elias se sentiu desamparado e abandonado dentro de uma caverna. Mas naquele momento, quando Elias estava abandonado, se sentindo desamparado, dizendo: todos se foram, somente eu fiquei. Eis ali a presença bem próxima, bem chegada do Espírito Santo, de Deus o nosso Consolador, de Deus o nosso estimulador, de Deus aquele que nos coloca para cima. Então Deus o consolou, Deus lhe deu um comprimido que lhe disse: isso vai melhorar a tua estima, é um pão como este pão, caminhe 40 dias. Deus foi até o lar, até a caverna, Deus foi até a tristeza, Deus foi até o abandono, até o desamparo, Deus foi até aquele profundo estado depressivo, melancólico de Elias e o restaurou. Por isso que não importa o quanto você se sente abandonado, abandonada neste dia de hoje, Deus pode descer na tua caverna, Deus pode descer na tua cela, como desceu na cela do apóstolo São Paulo, Deus pode descer na sepultura, como desceu na sepultura de Cristo. Talvez você esteja em uma sepultura, em uma situação, passando por uma ocasião escura, gélida, complicada, não tem como sair dela. Deus pode descer lá dentro. Lucas ficou com Paulo, Marcos foi enviado a Paulo. O Espírito de Deus visitou a Elias, entrou na sua caverna. Sim, o Espírito de Deus visitou a Jesus na sepultura e o tirou daquela solidão, o tirou daquele escuro, o tirou daquela cela enclausurado ali. Não poderia passar mais de 3 dias, 72 horas, senão o corpo iria entrar em decomposição. O Espírito Santo visitou a Cristo e o tirou de dentre os mortos. Não há limites para Deus. Se tu confiares em Deus, colocares nele a tua esperança, a dor do abandono, a dor do desprezo, a solidão que estás vivendo dentro da tua alma,
pensando que ninguém está ao teu lado, ninguém te entende, ninguém te consola, ninguém tem uma palavra amiga para te dirigir. Oh, se tu olhares para o Calvário, verás que Deus um dia foi abandonado, um dia foi desamparado, verás que Elias um dia foi abandonado, verás que Paulo um dia foi desamparado. Tu não és o único que se sente desta maneira, mas confia em Deus. Há um Espírito Santo, há um remédio, há uma válvula de escape, há um meio para deixar escapar a pressão. E eu creio ser Deus que traz esse recado hoje para o coração, quem sabe, de alguns dos nossos ouvintes. Não importa o quanto você esteja se sentindo desamparado, abandonado, Jesus disse em Mateus 28:20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O pastor pode te abandonar, a igreja pode te abandonar, os homens podem te abandonar. Sim, o marido, a mulher, os filhos, os amigos podem nos abandonar. Mas contando que tenhamos uma vida com Deus e respeitemos a sua palavra, Ele nunca nos abandonará. Mas mesmo quando nós entramos em desobediência a Deus, Deus não pode ficar dentro do nosso coração. Deus não pode continuar morando dentro de nós, porque o templo foi comprometido. Vós sois o templo do Espírito Santo. Quando este templo é poluído, é comprometido, então Deus tem que sair de dentro dele. Meu amigo, certifique-se de que Deus não venha te abandonar, porque se Ele não te abandonar, todos poderão te abandonar, mas com Deus estará seguro. Quando todos te deixarem, quando todos te abandonarem, una-se mais a Cristo, una-se mais à palavra, e terás o consolo necessário, e não viverás tão melancólica, tão melancólico, se fazendo de vítima e de coitado, mas terás o teu estima, terás o teu ego, terás a tua coragem, terás o teu emocional, terás a tua fé restaurada pelo Espírito Santo de Deus, que está lhe enviando agora este recado através da palavra pregada. Paulo foi abandonado porque ficou com a palavra. Por que és que está se sentindo abandonado? Elias ficou se sentindo abandonado porque ficou com a palavra. Jesus foi abandonado porque ficou com a palavra. Mais cedo ou mais tarde, todos quanto ficarem com a palavra também serão abandonados. Ora, meus amigos ouvintes, não é à toa que as igrejas mais ortodoxas, as igrejas mais conservadoras, as igrejas que prezam mais pela santidade, estão sendo abandonadas, porque o povo não quer conservar-se no caminho da santidade, no caminho estreito e apertado. Os ministérios que procuram ser sinceros com Deus, que procuram ter vida com Deus, eles param de crescer, eles param de avançar do ponto de vista natural, estão sendo abandonados. Mas é preferível ainda passar privações como Paulo só tinha uma capa, como Jesus não teve onde reclinar a cabeça, e como Elias só teve uma caverna para se recluir no momento de tristeza. É preferível ter uma caverna, é preferível olhar para as raposas e saber que elas têm covis, os pássaros ninhos, e você não tem onde reclinar a cabeça. É preferível ter somente uma capa como Paulo, mas ter Deus como nosso consolo, mas permanecer ao lado da palavra. Ora, meu amigo, às vezes, ou às vezes não, é certo que aqueles que piamente permanecerem servindo Cristo, piamente seguirem obedecendo a palavra, é certo que mais cedo ou mais tarde eles serão abandonados. Paulo foi abandonado. Paulo sentiu-se sozinho. Jesus sentiu-se sozinho. Elias sentiu-se sozinhos. E nós estamos ficando sós neste mundo. As leis não nos amparam. Sim, meus amados ouvintes, um tempo de direitos, mas elas não nos amparam. Os homens
já nos abandonaram há muito tempo. Tudo que pregamos não passa de fanatismo para muitos, não passa de loucura, mas eu tenho um esconderijo. Nós temos um esconderijo. Deus é o nosso esconderijo. A palavra é o nosso esconderijo. Sim, toda a palavra é o nosso Salmo 91. O Espírito Santo é o nosso Salmo 91. É a nossa proteção. É aquele que nunca nos desamparará. Na vida está conosco, na morte estará conosco, na bonança conosco, na escassez conosco. Enquanto temos liberdade para nos expressar, pregar a nossa fé, Ele está conosco. Quando perdermos os nossos direitos e privilégios, Ele continuará caminhando conosco. Ora, meu amigo pecador, não importa se o mundo te abandonar, aceite a Cristo e venha viver a palavra, entrar debaixo do sangue que foi derramado na cruz do Calvário, e Deus não te abandonará. Em nome de Jesus Cristo, abra tua alma, chame-o para habitar dentro do teu coração, e nunca esqueças isso. Jesus, sendo a plenitude da palavra, Jesus sendo o próprio Deus aqui nessa terra, Ele foi abandonado. Então consola-te com estas palavras. Deus mesmo foi abandonado, tão abandonado que Ele disse em Apocalipse capítulo 3, versículo 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem está batendo na porta é porque está do lado de fora. A igreja o colocou do lado de fora. Este país o colocou do lado de fora. Nossos governantes o colocou do lado de fora. As famílias o têm colocado do lado de fora. O mundo segue abandonando a Deus por causa do pecado, por causa do modismo, por causa do dinheiro, por causa da prostituição, por causa dos ídolos. A igreja segue abandonando a Deus. Portanto, meu amigo, arrependa dos teus pecados e aceite-o dentro do teu coração, em nome de Jesus Cristo.